pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEIs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui novamente para contar mais algumas histórias ganhadoras do concurso Baú de Memórias. E hoje a história é da Bárbara Camargo, da Escola Major Manuel, e ela estuda no 4º ano. Vamos lá? O melhor dia da semana. Cada semana é a mesma coisa. Eu espero ansiosa por ela. Às vezes fico até perguntando para minha mãe que dia da semana é. Mas por algum motivo, eu sei e sinto quando ela chegou. Até que enfim é sexta-feira! Ai, querem saber o motivo da minha alegria? É que todas as sextas eu durmo na casa dos meus avós. Eu levo meu pijama e às vezes o meu tablet. A gente come pizza, focaccia, pinhão. Ai, como eu amo pinhão! É muito divertido ficar com os meus avós. Eu assisto desenho com meu avô. Nós dois fazemos campeonato de jogar bexiga um para o outro. A gente brinca de quem chega antes na sala. Às vezes, de manhã, a minha avó corre atrás de mim para me beijar e fazer cócegas. Ela faz toucas de tricô para minha cabeça
E meu avô faz bichinhos com miçangas para mim. Outra parte legal é que em algumas sextas-feiras eu durmo no meio deles. Para terminar, eu só posso dizer que eu sou muito, mas muito feliz nessa família. Ai, Bárbara, que família maravilhosa que você tem! Seus avós com certeza são uns amores. Adorei o seu texto. Esse é o texto da Clarissa Maria de Almeida, da Escola Municipal Professor Kamal Tebecherani, do 4º ano. Vovó e eu. Sabe quem é a pessoa que mais gosta de ler livros? É a minha avó Sandra. Até o meu nome, Clarissa, veio de um livro que ela leu. Minha avó é genial, é vaidosa, gosta de se arrumar e de se perfumar. Quando chega em minha casa, já sinto o cheirinho bom do perfume dela. O que nós duas mais gostamos de fazer juntas são algumas receitinhas da vovó, pois eu amo cozinhar e ela é muito boa nisso. Nós já preparamos diversas gostosuras, como rosquinhas, escondidinho, palha italiana e montanha-russa, que foi a minha preferida. Uma sobremesa com creme e ameixa preta. Minha avó disse que quem ensinou essa receita para ela foi a sua avó, ou seja, a minha tataravó. Veja que legal! Ela gosta de me presentear. Já me deu uma penteadeira, uma casinha, entre outras coisas. Mas o que eu mais gostei de ganhar foi o seu livro de receitas, que eu vou usar muito e guardar com muito carinho até eu crescer. Que legal, Clarissa, que você ganhou o livro de receitas da sua avó. Eu adorei. É muito legal passar as receitas de geração em geração. Adorei. Essa é a história do Matheus Grabas, da Escola José Bonifácio Guimarães Vilela. Ele estuda no 4º ano. A Maria, que também precisou ser Mário. Em um lugarzinho retirado da cidade, morava um casal que, apesar de muitas dificuldades, viviam felizes. Ela, uma moça de olhos cor do céu, e ele, um jovem, segundo ela, encantador e trabalhador. Naquela casinha tão simplesinha, que mais parecia um ranchinho, sempre tinha uma boa conversa e um bom chimarrão. Trabalhavam duro, desde a madrugada até de tardezinha, para garantir o sustento dos seus 4 filhos, que precisavam ir junto para a roça, pois não tinham com quem ficar. Quando o caçula tinha apenas 4 anos, o pai, que se chamava Mário, faleceu e Maria, a mãe, precisou dar conta dos filhos sozinha. O tempo passou, as crianças cresceram e puderam ajudar a mãe. Maria, apesar das dificuldades que passou na vida, principalmente depois que seu esposo faleceu, passou para os seus filhos o que nunca faltou para ela: o caráter e a honestidade. Hoje, mora na mesma área rural, pertinho de sua filha, seu genro e seus netinhos, rodeada por muito carinho. Sempre que tem vontade, vem para a cidade para passear na casa dos outros filhos. Vive com muita tranquilidade, perto da natureza e com muita alegria. Retira do baú de memória a sua história e com muito carinho conta para os seus netinhos. Essa é a história de meus avós paternos e que mostra que, apesar das dificuldades, nunca podemos desanimar, pois na vida a felicidade é a melhor. Só poderá desfrutar aquele que acreditar. Que linda história, eu amei!
Eu, assim como sua avó, acredito na felicidade. Essa é a história do Enzo Gonçalves de Lara, da escola João Maria Cruz, e ele estuda no 5º ano. As moedas de ouro. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, lá em Itaiacoca, num pequeno vilarejo chamado Valentim. Meu avô, um senhor de 87 anos, conta que esse lugar recebeu esse nome por causa de um tal de Valentim. Ele era dono de quase todos os terrenos. Esse senhor Valentim era criador de porcos. Conta meu avô que o senhor Valentim vendia carne de porco lá em Paranaguá. Verdade. Carregava 100 quilos de carne charqueada na mula e trocava por uma moeda de ouro. Essa moeda era grande e pesada, pesava 25 gramas. Conta o meu avô que esse senhor juntou tanta moeda de ouro que encheu uma panela grande. E como ele tinha muito medo de ser roubado, ele enterrou a panela em um lugar que só ele sabia. O dono da panela de ouro morreu de velho e sua fortuna ficou enterrada. Meu avô conta que muitas vezes sonhou com essa panela e no seu sonho mostra onde ela está enterrada. Mas ele nunca foi procurar, pois tinha medo que algo ruim acontecesse. Meu avô conta também que já viu muitas almas penadas, ai que medo! E que não devemos pegar as coisas das pessoas que já morreram. Eu sou o Enzo, estudo na escola João Maria Cruz, neto do João Antunes de Lara. Que legal as histórias do seu avô, Enzo! Adorei, fiquei até com um pouquinho de medo, na verdade. Espero que vocês tenham gostado das histórias, galerinha. Até mais! Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Como que estão os nossos alunos aí do 4º e do 5º ano, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então, eu espero que sim. O professor Júnior está aqui para mais uma vez trabalhar com vocês, tá? Mas por mais uma semana, o professor será o professor de língua portuguesa de todos os alunos do 4º e do 5º ano, né? Vocês realizaram as atividades da aula passada, onde nós trabalhamos sobre a variação linguística, né? A maneira com que nós nos comunicamos, seja de maneira falada, seja de maneira escrita, seja nas situações formais, ou seja na internet, de um modo mais informal. Eu espero que vocês tenham todos realizado as atividades sem nenhum problema, né? Para a aula de hoje, o que é que nós vamos precisar? Material comum que vocês já estão acostumados a utilizar, né? O caderno para fazer alguma anotação, o lápis e a borracha, tá? Hoje nós não vamos trabalhar com o livro, tudo bem? Cabeçalho, todo mundo já está fera, né, em colocar o cabeçalho. A data de hoje, dia 2 de setembro de 2020, perdão. O nome completo e a aula de língua portuguesa. Quais serão os nossos objetivos de hoje, quarta-feira? Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. Então, nós já vimos que existem várias maneiras de nos comunicarmos e de utilizarmos a nossa língua, porque a língua portuguesa é uma língua dinâmica, uma língua viva, né? E ela apresenta várias formas, várias nuances aí de apresentação, né? Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos em textos multissemióticos. Então, nós vamos ver que existem palavras aí, expressões que têm determinados sentidos. E inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos dentro do seu contexto. Então, existem palavras que, se a gente for utilizar de uma maneira, ela significa uma coisa, se for utilizar de outra, ela significa outra coisa. Existem palavras que nós não conhecemos e que podem ser utilizadas em determinadas regiões, porque elas adquirem um significado em determinados locais e regiões. Então, é isso aí que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né?
Só para retomar, vocês lembram que na aula passada o professor trouxe o exemplo da mandioca, que é uma raiz, né, muito conhecida aqui na nossa região, né, em Ponta Grossa, a maioria acredito que conhece por mandioca, mas que em outras regiões do país ela assume outros nomes, como macaxeira, aipim, castelinha, uaipe, maniva, pão de pobre. Então nós vemos que a língua ela é dinâmica, ela é viva e que ela se transforma de acordo com as regiões aonde nós falamos. E será que aqui em Ponta Grossa, aqui onde nós vivemos, será que existem palavras ou expressões que sejam próprias da nossa região? Será que existe alguma maneira de se comunicar que seja única aqui de Ponta Grossa, aqui do Paraná? Se a gente for falar dessa forma em outro lugar do Brasil, será que as pessoas vão nos entender? Será que existem esses termos? Vamos descobrir? Para isso, o professor trouxe um jogo. Esse jogo é a raspadinha. Vocês já ouviram uma raspadinha? A raspadinha é uma brincadeira que é onde, aqui o professor utilizou a tinta, né, para cobrir algumas palavras. Então nós vamos raspar essas palavras e descobrir qual é o significado delas. Tudo bem? Será que vocês conhecem as palavras que estão escondidas? Será que sabem o significado? Será que ela é de uso aí na família de vocês? As 12 palavras que o professor trouxe hoje são palavras muito comuns do nosso vocabulário aqui de Ponta Grossa, tá? Então são palavras, algumas que vocês podem achar engraçadas, algumas talvez vocês não conheçam, outras, quem sabe, seja muito corriqueiro, talvez vocês utilizem várias vezes aí na família de vocês. Vamos começar então? Primeiro, o professor vai raspar esta palavra aqui azul. Que palavra será que está escondida aqui? Vamos lá? Olhem só, a primeira palavra é a palavra gasosa. Vocês sabem o que significa uma gasosa? Gasosa, gente, nada mais é do que um refrigerante. Aquele refrigerante que vem na garrafa, sabe? Existe o refrigerante de latinha, existe o refrigerante que vem na garrafa PET e existe o refrigerante que vem em garrafa. Aqui na nossa região, nós chamamos este refrigerante de garrafa de gasosa. Vocês costumam chamar de gasosa lá na família de vocês também? Eu acredito que sim. Vamos para a segunda palavra que o professor trouxe aqui para vocês? Vamos lá? Olha que essa raspadinha é difícil. Ah, olha só, a palavra que estava escondida é a palavra atorar. Vocês sabem o que é atorar? Atorar na nossa região aqui, gente, aqui em Ponta Grossa, atorar é cortar, né? Ah, ele atorou uma árvore, né? Ou ele cortou uma árvore, atorou um pedaço do dedo, né? Ou ele cortou um pedaço do dedo. Então a palavra atorar, ela assume esse significado. Provavelmente vocês já conheciam, né? Terceira palavra, vamos lá? A palavra que está em verde. A palavra é a palavra cancha. Vocês já ouviram, sabem o que significa a palavra cancha? Ai, vamos jogar uma bola ali na cancha, né? Aqui na nossa região, cancha é uma quadra, né? Um lugar ali onde vai ser realizado determinado jogo, né? Então é uma palavra muito utilizada aqui em Ponta Grossa, a palavra cancha. Outra expressão também que se utiliza é tal pessoa é muito canchinha, ou seja, não sabe perder, é uma pessoa que não sabe ser contrariada. Então a gente diz que a pessoa, quando ela perde ali perde a razão, quando ela fica irritada, a gente fala que é uma pessoa muito canchinha, né? Acredito que vocês também já conheciam essa palavra. Vamos para a próxima? Ah, essa daqui eu utilizava muito quando eu era criança. É a palavra posar. Vocês sabem o que significa a palavra posar? Quando eu era criança, eu venho de uma família muito grande, nós tínhamos muitos primos, e aí a gente costumava no fim de semana ir posar na casa da tia, ou posar na casa da avó, né?
posar nada mais é do que ir dormir em determinado local, né? Passar a noite em determinado lugar. Então a gente dizia, hoje eu vou posar na avó, né? Então posar é uma palavra, um termo utilizado na nossa região. Vamos para a próxima palavra? Nossa, que angu, hein? Esta palavra é a palavra troço. Vocês sabem o que significa a palavra troço? Esse troço aqui tá esfarelando, né? Significa esse negócio aqui, esse objeto que eu não sei o nome, né? Algo desconhecido ou algo estranho, né? Eu digo assim, esse troço, eu não sei o que é isso, né? Então, esta palavra, que é uma palavra meio estranha, é muito utilizada na nossa região, é uma palavra característica da nossa região, né? Vamos lá para a próxima. Estão anotando essas palavras? A maioria que vocês acredito que já conheciam, né? Que palavra será que é essa? Olha só, a palavra é revertério. Vocês sabem o que significa aqui na nossa região ter um revertério? Revertério, gente, é quando você come aquela coisa que não te fez bem, que a barriga não tá legal. Então, assim, você pensa, tô passando mal, me deu um revertério, né? Esse revertério, a diarreia também, que a gente chama, é um termo extremamente comum aqui na nossa região. Quando você come demais ou come uma coisa que não estava legal, você diz assim, me deu um revertério. Isso é muito comum na nossa região. Qual é a próxima palavra? Vamos lá? Olha só, a palavra é gazear. Você sabe o que é gazear? Nestes termos, gazear seria aquela pessoa assim que foge ali de um compromisso. Por exemplo, um aluno que deveria ir para a escola e resolve não assistir a aula. A gente diz que ele está gazeando a aula, ou seja, está fugindo da aula, está faltando a aula. Então, gazear é fugir, é não comparecer. Então, a gente diz que gazear é faltar a aula, por exemplo. Então, eu espero que nunca nenhum de vocês utilizem este termo, né? Espero que ninguém esteja gazeando aula neste momento, jogando no celular ou não prestando atenção aqui na aula. Então, ninguém gazeando aula, beleza, gente? Vamos para mais uma palavra? Olhem lá. Essa daqui vocês conhecem. Japona. Olha lá, japona. O que é japona? Japona é aquela jaqueta, aquela blusa grande, né? Que a gente utiliza lá no inverno, que é grandona, que a gente usa para se esquentar. Então a gente diz, pega a japona, né? Uma blusa grande. A maioria de vocês já provavelmente conhece esse termo, japona, que é bem característico aqui da nossa região. Vamos conhecer mais uma palavra? Olha lá. Esta palavra aqui eu acredito que os pais conhecem bastante, né? Que é a palavra jaguara. O que significa ser jaguara? Jaguara é aquela criança ou aquela pessoa que apronta, né? Fala assim, esse menino é muito jaguara, ele apronta, não obedece, só faz arte. Arte não, porque arte é uma coisa boa, né? Mas assim, só faz bagunça, não obedece. Então a gente costuma dizer que é uma criança jaguara, uma pessoa jaguara é uma pessoa que tenta levar vantagem em tudo, né? Às vezes até desonesta. Então a gente costuma utilizar esta palavra aqui, muito comum aqui na nossa região. Vamos para mais uma palavra? Olha só a palavra quiçaça. Vocês conhecem a palavra quiçaça? Quiçaça, gente, é quando o mato está meio alto.
sabe? Que a gente costuma dizer assim, nossa, mas essa grama aqui tá uma quiçaça, virou uma quiçaça. Ou seja, tá muito alto, faz tempo que não corta, já nasceu muita planta daninha. Então a gente costuma dizer que aquele mato ali que não está muito conservado virou uma quiçaça. Acredito que vocês já ouviram também, né? Próxima palavra. A próxima palavra é a palavra desacorçoado. Vocês conhecem esta palavra? O que é uma pessoa desacorçoada? Uma pessoa desacorçoada é aquela pessoa ali que está cansada, já não tem mais expectativa de nada, já não acredita que as coisas vão melhorar, uma pessoa, né, que está ali triste, então é uma pessoa desacorçoada. Eu espero que ninguém esteja desacorçoado aí em casa com as aulas que não voltam, com a pandemia que não termina, não quero ver ninguém desacorçoado. E a última palavra que o professor trouxe aqui, opa, aqui nem precisou raspar, é a palavra apinchar. Vocês sabem o que significa esta palavra, apinchar? Apinchar significa jogar, né? Significa se jogar. Eu vou apinchar tal coisa. Ou tal pessoa se apinchou, por exemplo. Esse termo é muito utilizado, mesmo que fuja das regras gramaticais da língua padrão, é muito utilizado. Então, apinchar seria jogar, né? Então, todos esses termos e essas palavras são muito característicos aqui da nossa região. E eu acredito que vocês já conhecem esses termos e estas palavras, certo? Tem algum outro termo ou alguma outra palavra que vocês conhecem e que não está aqui? Nós vamos conhecer vários ainda no decorrer desta aula. Tudo bem? Esses são apenas alguns que o professor trouxe na raspadinha. Para continuar a nossa aula, o professor trouxe um vídeo de um artista muito conhecido aqui da nossa região. O nome dele é Alorino Júnior, é até meu xará, ó, também é Júnior, né? E esse artista, ele traz na sua obra algumas das características aqui da nossa região. É muito legal. Quem quiser seguir ele nas redes sociais, o professor trouxe até uma imagem, ele foi muito gentil ao ceder os seus vídeos para a nossa aula. E o vídeo que o professor traz do Alorino Júnior hoje traz exatamente este tema que nós estamos trabalhando. Algumas palavras que são comuns e que são próprias da nossa região aqui de Ponta Grossa. Eu espero que vocês gostem dele e aproveitem ao máximo o vídeo que o professor trouxe. Aí na sequência nós vamos continuar trabalhando sobre os termos regionais aqui de Ponta Grossa. Tudo bem? Vamos lá? Esse dia minha mãe chegou pra mim e falou assim: Alorino, venha dar benção pro teu vô. Falei, claro, mas pra já que eu vou, né? Até porque o vô já tá no bico do corvo. Que aqui a pessoa não fica velha, a pessoa fica no bico do corvo. O vô, coitado, não consegue nem dirigir mais. Esses dias ele foi apodar um carro, que aqui a gente não ultrapassa, a gente apoda o carro. E ele não viu o semáforo. É o sinaleiro, que aqui não é semáforo, aqui é sinaleiro. E passou no galeto. Que aqui com o carro a gente não passa correndo, a gente passa no galeto. Só que bem na hora tinha uma senhora atravessando a rua, torando a rua, que aqui a gente não atravessa, a gente tora. E bem que a avó tinha avisado: eu vou acordar cedo e começar a saracutear pra querer sair de casa. Deus que a taiva. Mas mesmo assim ele consegue passar o migué na avó e acaba saindo. Aí eu tava de varde lá em casa esses dias, bem de boa. Que aqui quando a gente tá sem fazer nada, a gente fica de varde. De repente chega o vô do nada: eita, vamos sair dar uma volteada? Falei: vô, largue mão, cara, largue mão. Eu podia falar: vô, deixa disso, mas não, aqui é largue mão, cara. Tá um sol quente, sol quente não, tá um sol de rachar mamona, né, cara? Nem vamos se atracar, sair pra rua. Aí a mãe já enveredou pro meu lado, né, cara? Aqui ela não vem em sua direção, ela envereda pro teu lado. Você precisa dar mais atenção pro teu avô. Não tá vendo que ele anda doente? Falei: mãe, doente não. Não tá vendo que ele anda
pesteado. Porque aqui a pessoa fica pesteado, não fica doente. Mas mãe, eu não tenho roupa pra sair, mãe. Eu não vou sair tudo escafiotado. Porque aqui a gente não anda desarrumado, a gente anda escafiotado. Aí a mãe falou, não quero saber, tá? Vista esse calção, essa camiseta aí e saia com ele. Eu falei, mas mãe, nem combina. Eu digo, não combina, aqui não é aqui, mas nem orna. Oi, não orna. Ela me xingou. Aí nisso eu vou e viu, né, discutindo ali, perguntou, né? Eu tô estrovando. Que aqui a pessoa não incomoda, ela estrova. Eu falei, não, pô, fique susse. Aí peguei, eu vou e saímos. Digo, a gente não sai. Eu peguei, eu vou e zarpemos dali, né? Daí eu vou louco, de esperto. Digo, louco, de liso. Porque aqui a pessoa não é esperta, você é lisa. Cheio de contar história, que ele passava dificuldade. Digo, dificuldade. Passava aragem, que antigamente as pessoas passavam aragem. Não tinha um biscoito, não tinha uma bolacha pra comer. Ele me contando. Ele contando que uma vez ele escorregou. Ele contando que uma vez num resbalão, ele bateu a cabeça, rapaz. De repente a avó teve que pegar ele. Aqui a gente não pega. A avó teve que parmear ele. A avó parmeou ele e levou pro hospital. Teve que ficar anos sem jogar bola. Ele contando pra mim. Até que as pernas voltaram a funcionar. Aqui não anda funciona, aqui fumega. As pernas voltaram a fumegar. E ele conta que dava um show. Ele conta que dava um vareio de bola nos caras. O cara era muito bom de bola. Coitado, hoje tá acabado. Hoje eu vou tá virado no Guedes. Nem sabe quem é ele mais. Coitado. Agora há pouco. Já hoje mesmo nem comeu direito, coitado. A avó já tá tendo que economizar comida. Economizar não. A avó já tá tendo que tentear comida na casa porque ele nem come mais. Já nem enxerga mais, ele te olha meio de lado. Ele te olha meio de fianco, assim, sabe? Assim, ó. Às vezes eu olho pro vô e imagino, não, ele não ganhou tanto troféu assim na vida, não é possível. Um dia eu até brinquei com ele. Ele chegou pra mim e falou, já fui campeão de monte de coisa. Falei, fuja, louco. Aposto que foi tudo combinado, foi tudo chuncho, vô. Nós ganhava, vô, nós debulhava por onde passava, rapaz. Ei, vozinho, coitado. Eu lembro que eu ia na casa dele só pra assistir o Scooby-Doo. Falando de Scooby-Doo, vocês já imaginaram se o desenho Scooby-Doo fosse feito por um paranaense? Imagine só. Scooby, meu filho, socorro. Salsa. Vida, já tô indo aí. Então, pessoal, eu gostaria de mais uma vez agradecer o Alorino, que é um artista aqui da nossa cidade, que contribuiu para a nossa aula de hoje, trazendo uma série de termos que eu acredito que vocês tenham gostado e que a maioria já conhecia, de termos que são utilizados aqui na nossa região. Por exemplo, quem nunca chamou o colega de piá, né? Ou falar assim, professora, o banheiro dos piá tá derramando água, ou passei lá na frente do banheiro dos piá e aconteceu isso. Piá é um termo muito característico da nossa região, aqui do nosso estado. Ou, por exemplo, vina, virado no guede, né? Chuncho, uma série de coisas de termos que o Alorino trouxe ali no nosso vídeo e que retratam exatamente a linguagem, como ela foi se adaptando à nossa região. Então, esses termos, gente, são muito característicos, isso é uma riqueza da nossa região. Existe um livro que eu até gostaria que vocês anotassem, chamado Jacu Rabudo. Esse livro, Jacu Rabudo, fala justamente sobre a linguagem coloquial aqui da nossa cidade. Então, quem tiver o interesse de buscar, de conhecer, de procurar na escola, quando nós voltarmos às nossas atividades normais, este livro, Jacu Rabudo, ele traz justamente os termos da nossa cidade. Tudo bem? E para melhorar ainda mais o nosso vocabulário, conhecer outras palavras e estudar as variantes linguísticas da nossa região, o professor trouxe uma outra atividade. Vamos lá? Nessa atividade, gente, ela diz o seguinte, observe os termos comuns da linguagem regional de Ponta Grossa presentes na primeira coluna e relacione com os significados presentes na segunda coluna. Então vejam, nós temos os seguintes termos aqui: bingo, jururu, encasquetado, jacu, jojoca, rabicó, foco, churril, decara, chiquinha e podar. Talvez, olhando somente os termos, a gente não consiga entender do que eles estão falando. Mas quando nós relacionamos com
os significados, a gente consegue entender o significado daquele termo, né? A variação linguística que se emprega ali. Então eu vou dar um tempinho para que vocês leiam os significados na segunda coluna e possam relacionar com os da primeira. Vamos lá? Um minutinho para vocês pensarem. Entre os significados aí, olha só, nós temos lâmpada, pessoa que está desconfiada com alguma coisa, relativamente inconformado, surpreso, elástico de cabelo, ultrapassar um veículo, soluço, quieto, pessoa mal vestida, matuto, sem classe, caipira, elástico para cabelo. De novo, então nós temos dois significados de elástico para cabelo. Dor de barriga, diarreia, isqueiro. Vamos começar a corrigir então? Olha só, bingo. O que é o bingo aqui na nossa região? Bingo nós chamamos o isqueiro. Muito bem, então esse é um dos termos que é comum aqui na nossa região. Jururu. Jururu é uma pessoa quieta, né? A gente diz assim, nossa, como aquela pessoa ali tá jururu, tá quieta, não tá falando nada, tá... Encasquetado. O que é uma pessoa encasquetada? É uma pessoa que está desconfiada com alguma coisa, ela não está acreditando em tudo, não está achando que está tudo certo, é uma pessoa, ela fica encasquetada, né? Jacu. O que é uma pessoa jacu? É uma pessoa mal vestida, matuta, sem classe, caipira, então eu chamo de jacu. Jojoca. O que será que é jojoca? Isso aqui a minha mãe adora utilizar esse termo. O que é jojoca? Jojoca, olha aqui a letra E, é o soluço. Vocês já viram que uma criancinha, quando ela está soluçando, a mãe, ou a tia, ou a madrinha, sempre fala assim, ih, deu jojoca na criança. Rabicó. Essa daqui é fácil, né? As meninas lá, minhas alunas, sempre dizem, professor, não sei quem puxou meu rabicó. Rabicó é um elástico de cabelo. Então é aquilo que as meninas usam para prender o cabelo, né? A gente chama também de rabicó. Foco. Essa daqui vocês já ouviram? Provavelmente sim. A gente chama aqui na nossa região foco a lâmpada, né? Queimou a lâmpada, o que as pessoas falam? Ah, tem que trocar o foco, porque queimou. Então a gente chama a lâmpada aqui na nossa cidade de foco, né? Churril. O que é um churril? Vocês já ouviram falar? Churril é a dor de barriga, a diarreia. Comeu alguma coisa que não fez bem, não tá legal, a gente diz que a pessoa teve um churril. De cara. Quando a gente diz assim, nossa, tô de cara, o que é? É uma pessoa que está relativamente inconformada, surpresa. Se chega um aluno e diz assim para mim, professor, eu não sabia fazer nenhuma atividade na prova. Eu digo assim, eu não acredito, mas você é um aluno tão bom, tô de cara agora. Ou seja, fico surpreso, estou inconformado com isso. Chiquinha. O que a gente chama de chiquinha? Chiquinha é o elástico para cabelo, né? Muito bem. Vejam que então nós também chamamos de rabicó ou chiquinha, o elástico para cabelo. E o último, podar, é o que sobrou ali, que é ultrapassar um veículo, né? Muito bem. Agora que nós já conhecemos esses termos e os significados, o professor trouxe uma cruzadinha. Um caça-palavras. No caça-palavras, nós vamos encontrar os termos da linguagem regional utilizados na atividade anterior. Então, eu vou falar o significado e vocês tentam procurar. Aí, na casa de vocês, quem encontrar grita, achei. E aí, o professor vai mostrar onde que está a resposta. Tudo bem? Vamos lá? A primeira delas é o termo que significa quieto. Uma pessoa quieta, que nós vimos na atividade anterior, é uma pessoa... Procurem lá. Uma pessoa jururu. Olha só aqui na nossa atividade. Uma pessoa jururu. Muito bem. Um dos significados para elástico para cabelo. Vocês lembram qual era? Quem vai encontrar lá? Chiquinha. Muito bem. Quem encontrou aqui, ó, na horizontal, o termo chiquinha. O próximo era o significado de isqueiro. Como que nós chamamos aqui na nossa região o isqueiro? Vocês lembram?
de bingo. Será que alguém encontrou? Eu acho que sim, que vocês são rápidos, né? E o outro significado de elástico de cabelo, quem lembra? Rabicó. Muito bem, quem encontrou rabicó, acertou. E uma pessoa mal vestida, sem classe, caipira, como que nós chamamos aqui na nossa região? Chamamos de jacu. Muito bem. E quando a pessoa comeu alguma coisa, não fez bem, deu uma dor de barriga, deu uma diarreia, a gente diz que a pessoa teve o quê? Teve um churril. Muito bem. E quando alguém ultrapassa um veículo, qual é o significado desse termo? Ultrapassar um veículo, como que nós chamamos? Podar. Soluço nós também podemos chamar de... Essa está bem fácil de encontrar. Jojoca. Muito bem. E uma pessoa que está desconfiada com alguma coisa, que não está acreditando em tudo, como que a gente chama? A gente diz que essa pessoa está encasquetada. Muito bem. E a lâmpada? Aqui na nossa região nós chamamos lâmpada de foco. Muito bem. E uma pessoa que fica inconformada, surpresa, é uma pessoa que fica de cara. Muito bem. Então vejam como dentro da língua portuguesa, na nossa região aqui, nós temos inúmeros termos que são comuns somente aqui na nossa região. Se nós formos para outro lugar e falarmos esse tipo de coisa, talvez as pessoas não vão entender. Vão ficar pensando, ué, mas do que será que ele está falando? Né? Porque são termos regionais, são variantes da língua na nossa região. Vocês têm lá, na atividade que vocês receberam, tanto o 4º ano quanto o 5º ano, algumas atividades. Essas atividades relacionadas à aula de hoje, o professor vai explicar aqui rapidinho, vocês fazem e não deixem acumular, tudo bem? Veja só, a atividade do 4º ano é uma cruzadinha que traz alguns termos que são utilizados aqui na nossa região. Por exemplo, ó, cada imagem dessa aqui, ó, tem um significado, uma maneira de se falar aqui na nossa região. Então, vocês vão tentar escrever dentro dos nossos quadrinhos que nós temos disponíveis. Tudo bem? Vejam comigo. Mandioca, por exemplo, não cabe aqui. Então, nós vamos ter que ver uma outra palavra que também signifique mandioca que caiba nesse lugar aqui. Salsicha. Será que salsicha cabe em todos esses quadrinhos? Não. E como que nós chamamos a salsicha aqui na nossa região? Então, nós vamos preencher, né? Ônibus. Será que o ônibus cabe aqui nessa palavra aqui, nesse espaço, a palavra ônibus? Eu acho que não cabe. Então, nós vamos ter que adaptar essas palavras aí para o jeito que nós chamamos essas coisas na nossa região. Então, o 4º ano vai realizar esta cruzadinha. Enquanto isso, o 5º ano vai construir um glossário baseado naquele da raspadinha que a gente fez. Vejam só, um dos impactos da variação linguística é a regionalização de alguns termos e expressões. Que tal criarmos um glossário baseado nos termos e expressões que a sua família utiliza com frequência? Então, tem algumas coisas que só nossa família fala, né? Então, o exemplo que o professor trouxe aqui é a palavra apurado. Veja só, apurado significa vontade de ir no banheiro, né? Ai, libere o banheiro aí que eu tô apurado. Então, apurado aqui significa vontade de ir no banheiro. Cada aluno do 5º ano, na hora de montar o seu glossário lá na atividade 2, vai escolher um termo ou expressão característico que vocês usam lá na sua família e vão colocar o significado dele. Coloca o termo e o significado, o termo e o significado. Assim, nós vamos criar um glossário de termos aqui da nossa região. Eu acho interessante que vocês mandem os significados e os termos para nós através do WhatsApp, para que a gente possa conhecer ainda mais a língua e as variações linguísticas da nossa região. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Realizem as atividades, nos enviem as fotos e na sexta-feira nós nos encontramos para o nosso último encontro da semana. Tudo bem? Até mais, um beijo do professor Júnior. Tchau, tchau. Vem aí, matemática.
Olá, alunos do 4º e 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita da Escola José Bonifácio e estou aqui para que juntos possamos ampliar e ainda aprimorar os nossos conhecimentos da matemática. Então vamos lá ao objetivo da nossa aula? Então hoje nós temos como objetivo identificar a hora calculando intervalos de tempo. Então, para dar início à nossa aula, a professora trouxe para vocês aqui alguns ditados populares que com toda certeza vocês já ouviram na casa de vocês, a mãe, algum familiar ou mesmo lá na escola a professora já deve ter falado para você. Vamos lá? Então acompanhe aí da sua casa a leitura com a professora. O tempo voa. Tempo é dinheiro. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Antes tarde do que nunca. E nada como um dia após o outro. Vocês repararam que em todos esses ditados populares tem uma palavra que está em destaque? Isso mesmo, estou vendo que tem gente bem esperta aí que já percebeu isso. Vamos olhar quais são essas palavras? Tempo, amanhã, hoje, tarde, nunca, dia. O que será que todas essas palavras que estão nesses ditados populares estão se referindo a quê? Isso, pensa aí um pouquinho, tenho certeza que você sabe. Isso, a tempo ou a passagem do tempo. Tempo, né? Em que tempos estamos vivendo hoje. E o tempo é uma coisa que nós precisamos ter muito conhecimento e saber o que nós estamos fazendo com ele. Será que o tempo volta? Será que nós estamos aproveitando bem o tempo que estamos tendo em casa? Várias pessoas já se incomodaram com o tempo. Até o poeta Vinícius de Moraes escreveu um poema muito lindo a respeito disso, preocupado com o instrumento para marcar esse tempo. Vamos ouvir? Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então vocês viram aí quanto que o tempo já era de preocupação e nós temos neste vídeo o relógio, que é um instrumento para marcar esse tempo. E instrumentos para marcar o tempo foi uma grande preocupação do homem há muito tempo atrás. Então, vários instrumentos foram criados para que isso acontecesse. E tenho certeza que alguns deles vocês já viram falar. Vamos prestar atenção e acompanhar na tela com a professora. Então, nós temos o relógio do sol, que era dos fenômenos da natureza, podia marcar o tempo. Uma ampulheta, onde está passando o tempo, marcando com a passagem da areia. Um relógio de pêndulo grande, muito utilizado em casas antigamente. Um relógio de bolso, que os homens usavam para não perder os seus compromissos há tempos atrás. O relógio mais atual agora que se utiliza, o relógio de pulso. E ainda nós temos o celular. Quem que não utiliza o seu celular para ver as horas? Hoje em dia poucas pessoas têm um relógio no pulso, mas o celular a gente utiliza para estar acompanhando o tempo. E será que é muito importante a gente saber, a gente conhecer as horas, saber dessa passagem das horas, a passagem do tempo? Claro que é, porque toda a nossa rotina, toda a nossa vida está vinculada ao tempo. Eu trouxe uma situação que eu tenho certeza que nesse desafio vocês vão descobrir que já passaram por essa situação. Vamos lá ler com a professora? O pediatra de Pedro receitou um remédio para a febre e avisou a sua mãe que o medicamento deve ser ministrado de 8 em 8 horas. Supondo que ela dará a primeira dose do remédio às 14 horas e 30 minutos, quais serão os próximos horários que ela deverá ministrar as próximas doses? Então, para nós resolvermos esse desafio e para a mãe do Pedro dar o remédio no horário certo, ela precisa conhecer as horas para que dê o remédio
no horário correto para o seu filho. Então, ela precisa de um instrumento como esse que a professora trouxe aqui, o relógio, para marcar essas horas. Vocês já conhecem, já viram na escola, em anos anteriores, na casa de vocês, esse instrumento. Bem, esse é um relógio analógico que tem os ponteiros. Esse possui 3 ponteiros, um ponteiro maior, o menor e um outro aqui pequenininho, mais fininho, que é o que anda bem rapidinho no relógio. Bem, esse ponteiro menor, vocês sabem que ele marca as horas. Quando ele está no 12, nós temos as horas exatas. Aqui o ponteiro vai andando, marcando as horas. Mas quando ele vai mudando, ele também vai marcando os minutos no relógio. E nós temos esse que marca os segundos. Então, o nosso tempo no relógio é marcado em horas, minutos e segundos. Então, vamos verificar primeiro a hora que vocês já sabem. Então, nós temos aqui o nosso relógio marcando 10 horas. Quando o tempo vai passando, o ponteiro que marca os minutos, também eu vou mexer com ele, vou deixar os segundos aqui paradinho ainda. Ele vai se movimentando com o passar do tempo, marcando os minutos para que passe a hora completa. Aqui passou a hora, nós estávamos em 10 horas, marcou 11 horas. Então, nós tivemos o espaço de tempo de 60 minutos para marcar a hora seguinte. E quando não é a hora exata, vamos ver como é que é marcado nesse relógio os minutos. Então, nós temos aqui a hora exata, começamos no relógio da professora, está marcada aqui as horas, né, com o preto, com os números pretos. E vocês repararam que tem os números menores aqui? Vocês já viram, já sabem, 4º e 5º ano, que o dia tem 24 horas. Então, o relógio normalmente marca até o 12 só. E daí depois marca a metade do dia, meio-dia. E na sequência, a tarde, o período da tarde também continua com 13 horas, por isso esses números pequenininhos no relógio da professora. 13 horas, que é relacionado a 1 hora da tarde, 14 horas, que é a tarde, 15 horas, 16 horas e assim por diante, até finalizar o dia em 24 horas. Então, isso em relógios digitais é fácil da gente verificar, que às vezes tem lá uma sigla, PM, AM. O que são essas siglas? É um período antes do meio-dia e um período pós-meio-dia. Por isso que às vezes tem crianças que perdem o horário, porque não conseguem organizar bem isso, deixam o relógio para despertar às 3 horas da tarde e era para ser às 4, às 5 e não era esse horário, né? Então vamos ver como é que a mãe do Pedro precisa se organizar para verificar o horário. Então, passando o tempo, quando o relógio sai da hora exata, esse intervalo de tempo até chegar no 1, ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Até chegar no 2, tem mais um intervalo, 6, 7, 8, 9, 10. Do 2 até chegar no 3, vamos ter 11, 12, 13, 14, 15 minutos. Ou passou, olha só, lembra que nós já aprendemos em matemática, aqui no relógio também, os ângulos que nós podemos fazer. Olha, passou os ângulos e as frações, passou 1/4 da hora, ou 15 minutos. Bem, mas o ponteiro está marcando lá no 3, professora. O espaço que nós vamos ter aqui desse tempo é contado de 5 em 5 minutos. Isso então dá para a gente lembrar quanto é importante a gente saber algumas relações matemáticas. A tabuada do 5 nos ajuda para calcular até os minutos aqui do relógio. 5 minutos, passou um tempo só. 10 minutos, quando se passaram 2 tempos de 5 deu 10. Quando o ponteiro tem no 3, passou 3 tempos de 5 minutos, então 5 vezes 3, 15 minutos e assim por diante, até chegar lá no 6. Passou 6 tempos de 5 minutos, ou 6 vezes os 5, passaram-se 30 minutos, ou a metade da hora, a meia hora.
Então, aqui também nós vemos, e continuando para marcar a hora seguinte. E nós vemos que algumas pessoas falam assim, que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Ah, faltam 15 para as 2, 15 para as 3. Porque quando o ponteiro está próximo à hora seguinte, tem gente que conta os minutos que faltam para chegar até essa hora. Então, se o ponteiro está aqui, eu posso dizer, vamos mudar aqui um pouquinho essa hora, posso dizer que são 1h e 45 minutos, ou ainda eu posso dizer que faltam 15 minutos para as 2 horas marcadas no relógio. Então, é o tempo que falta, que algumas pessoas também fazem essa relação. Vamos voltar ao nosso desafio para descobrir qual é o próximo horário em que a mãe do Pedro precisa dar o remédio a ele. Então, aqui está o horário da primeira dose de remédio que o Pedro tomou, às 14h30. Então, a mãe tem que esperar passar o intervalo de 8 horas para dar a próxima dose. Então, vamos passar aqui o tempo no nosso relógio. Então, vai passar 13h30, vai passar 1 hora, não pode dar o remédio ainda. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, tá chegando próximo já, ó. 6 horas, 7 horas e 8 horas, que é o horário que ele precisa tomar o remédio. Ele tomou às 14h30, então ele tomou à tarde. Ele vai tomar no período da noite, tá marcado o relógio às 10, lembra que nós falamos do horário de 24 horas? Ele vai tomar a segunda dose às 22h30. Então, a segunda dose do remédio ele vai tomar às 22h30. Vamos passar para a terceira dose. Então, ele está tomando à noite. Quando passar 1 hora, 2 horas, olha o que aconteceu. Já passou para a hora seguinte, para o dia seguinte, passou aqui já da meia-noite, vai começar um novo dia. Então, já sei que agora ele vai tomar no período da manhã, no outro dia. Mais 1 hora se passou, ainda não está no horário dele tomar o remédio. Mais 1 hora, o tempo vai passando, até que chegue o horário que ele precisa tomar a terceira dose, 8 horas, que vai dar 6h30, que é quando a mãe vai ministrar a terceira dose do remédio para o Pedro. E daí, a próxima dose? Como nós falamos, e vocês sabem, o dia tem 24 horas, a próxima dose, nós temos 3 doses aqui do remédio, porque se é de 8 em 8 horas, as 24 horas, divididas em tempos de 8 em 8 horas, vai dar 3 doses. Então, vai coincidir essas doses serem nos mesmos horários nos dias seguintes. E assim, o Pedro vai ficar bom. Também nós temos outras situações além do remédio que vocês sempre tomam, tem horário certo para tomar remédio. Tudo que se faz em casa tem tempo para ser realizado. Então, agora a professora trouxe uma outra situação aqui para vocês. A professora vai colocar aqui e vocês vão ler comigo. Hoje, na casa da Dona Maria, é dia de fazer pão caseiro. Que delícia, né? Um pãozinho fresquinho, caseiro, feito pela Dona Maria. Como é que é feito esse pão? Quanto tempo será que ele demora? Ele é rápido para fazer? Então, para fazer o pão, precisa de um preparo para esse pão. E esse preparo, vocês vão me ajudar a montar esse tempo que vai passar para que esse pão fique pronto. Então, nós vamos completar juntos esta tabela, que temos aqui toda uma etapa para que esse pão fique pronto. Então, a Dona Maria precisa organizar o seu tempo,
porque ela tem uma série de atividades para fazer até o pão estar pronto. Então, primeiro, a Dona Maria precisa separar todos os ingredientes que vai para fazer o pão. Mais ou menos, vamos falar num tempo estimado aqui, ela vai demorar uns 12 minutos para preparar esses ingredientes, para separar, para ver o que ela tem em casa, o que vai precisar para fazer o pão. Ah, mas ela precisa misturar todos esses ingredientes num tempo aproximado de 18 minutos para fazer essa mistura. Depois de tudo isso, ela precisa amassar muito bem essa massa, organizar todos os ingredientes, que fique tudo uma massa homogênea, igual, e ela precisa pôr essa massa para descansar um pouco. Esse é um tempo bem maior que fica esse pão para descansar. Ele demora em média uns 90 minutos para que a massa fique bem descansada. Após isso, a Dona Maria precisa pegar novamente a massa, reamassar esse pão. Então, ela vai de novo misturar essa massa, vai amassar com as suas mãos por mais uns 15 minutos. Depois disso, ainda a Dona Maria, que é muito caprichosa, ela gosta de deixar o pão bem bonito, ela cilindra o pão, ela passa no cilindro. Vocês já viram alguém cilindrar o pão aí na casa de vocês, perto da casa de vocês? É um aparelho que passa a massa para ela ficar bem lisinha. Para cilindrar esse pão também demora, um tempo. Demora uns 40 minutos para cilindrar esse pão, porque tem que passar várias vezes no cilindro. Depois disso, se coloca o pão na forma e tem que deixar a massa descansar. Aqui também é um tempo bem longo, porque é o tempo em que a massa vai crescer para ser assada. 80 minutos para que isso aconteça, para deixar essa massa descansar e crescer. Depois que está preparada, então é o tempo para assar os pães. Então, para assar esses pães vai demorar em média uns 60 minutos. Então, olhe quanto tempo a Dona Maria precisa para preparar esse pão. Então, não é pouco tempo não, Precisa de várias etapas para ficar pronto. Então, agora, para terminar a nossa tabela, qual será que foi o total de tempo gasto no preparo desse pão? Então, eu quero que vocês aí em casa pensem com a professora, vamos lá, vamos calcular e contem para mim. Qual é a operação matemática que eu preciso fazer para saber o tempo total gasto no preparo desse pão? Pensando isso, vamos lá. Eu acho que vocês sabem, eu preciso adicionar todo esse tempo, eu preciso juntar todo esse tempo. Então, juntando todo esse tempo de preparo, vocês fizeram os cálculos aí, vamos ver quem acertou. Então é um tempo de 315 minutos para fazer o pão. Nossa, professora, 315 minutos, quanto tempo dá? Como é que eu vou relacionar isso à hora? Bem, então quando nós trabalhamos com o relógio, vocês viram que para fazer a hora, para eu contar a hora, se passam 60 minutos. Então agora nós vamos fazer uma relação para verificar aqui a hora em que, quanto tempo em horas também que a Dona Maria precisou para fazer esse pão. Então, 1 hora, como nós vimos no relógio, ele equivale a 60 minutos. Então, 1 hora, 60 minutos. E se for 2 voltas nesse relógio, 2 horas, então vai ser 2 vezes o 60, que vai dar 120 minutos às 2 horas. Mas ainda, tá longe lá dos nossos minutos. Então, a Dona Maria gastou mais do que 2 horas no preparo desse pão. E se passar 3 horas, quantos minutos serão? 3 vezes os 60 vai dar 180 minutos. E se passar 4 horas, 4 vezes os 60 vai dar 240 minutos. E se passar 5 horas, professora? 5 horas, 5 vezes 60 vai dar 300 minutos. Então chegamos próximo aqui, do horário
que a Dona Maria usou. A Dona Maria, então, no total deram 315 minutos. 300 minutos equivalem, é igual a 5 horas, mas ainda ficaram 15 minutos aqui. Então, ela gastou 5 horas para fazer e 15 minutos, que dá a diferença dos 300 para 315. Então, esse foi o tempo gasto pela Dona Maria. Fácil de calcular e uma coisa que é bem importante a gente fazer, hein? Fiquem bem atentos a isso. Nós conseguimos juntar todas essas unidades de tempo porque todas elas estavam marcando os minutos. Então, juntamos os minutos. Em seguida que nós transformamos em hora, porque nós precisamos calcular com a mesma unidade de tempo. Mas está fácil de fazer assim, para o quarto e quinto ano está muito fácil, então vamos deixar um pouquinho mais difícil essa situação. Então tá a Dona Maria preparando o pão. Então agora vamos acrescentar mais uma condição a esse nosso probleminha. Então, sabendo que a Dona Maria começou o preparo dos pães às 8 horas e 45 minutos, que horário será que esses pães vão ficar prontos? Então agora vamos para o nosso relógio novamente. Então nós sabemos já o tempo que a Dona Maria vai gastar para fazer esses pães, né? Todo o preparo para assar tudo isso. Nós já conhecemos o horário que ela começou a fazer isso e agora nós vamos calcular quando que esses pães vão estar prontos. Então, vamos marcar no nosso horário, no nosso relógio, que a Dona Maria, 8 horas e 45 minutos. Então, aqui está, né? Às 8 horas e 45 minutos foi o início, quando a Dona Maria começou a preparar os ingredientes para fazer os pães. Ela demorou 5 horas, que deu os 300 minutos, 5 horas e 15 minutos. Sabendo agora o horário que a Dona Maria começou a preparar os seus pães e sabendo quanto tempo ela gastou, então vamos agora marcar o tempo para ver quando que esses pães vão estar prontos. 1 hora se passou, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Nós temos 5 horas e mais 15 minutos. Então, vamos marcar os 15 minutos, mais 5, 10, 15 minutos. Então, aqui nós sabemos o horário que os pães estarão prontos. Então, às 2 horas, os pães da Dona Maria estarão prontos. Então, aqui está o resultado, a solução para essa nossa situação. Então, os pães dela estarão todos prontos às 2 horas. Então, agora vamos também analisar uma outra situação em que as horas são bem importantes para a gente estar vendo. Então, agora vamos continuar com uma outra situação. Então, vamos ver aqui essa outra. A professora vai fazer uma troca aqui, vamos colocar esta aqui, para que vocês visualizem aí na casa de vocês. Outra situação. Quando essa pandemia passar, Joana e a sua irmã pretendem fazer uma viagem até a casa dos seus avós. A viagem pode ser feita tanto de ônibus quanto de carro. De carro, geralmente, a viagem dura 2 horas e 10 minutos e de ônibus 4 horas e 15 minutos. Quantos minutos a mais elas demorarão na viagem de ônibus se compararmos com o tempo viajado de carro? Então, com o tempo gasto no carro? Então, nós temos duas situações aqui em tempos diferentes. Elas vão fazer a viagem após a pandemia, né? Que agora não é tempo de sair de casa, ou de carro ou de ônibus. E tem uma diferença aí. Então, vamos colocar essas diferenças para que nós possamos estar analisando. Então, a professora vai anotar aqui com vocês esse tempo gasto. Então, vamos ver lá na nossa situação. Então, se elas forem de carro, elas vão gastar 2 horas e 10 minutos.
Então, este é o tempo gasto quando se vai de carro. As 2 horas e os 10 minutos estão aqui. Então, 2 horas e 10 minutos. Neste intervalo de tempo, vocês verem que nós temos as 2 unidades. Tem um tempo marcando horas, temos outro tempo marcando os minutos. Vamos relacionar isso somente a uma unidade? Vamos fazer tudo em minutos? Então, eu tenho 2 horas. Como nós já vimos, as 2 horas equivalem a 120 minutos. Por quê? 1 hora 60 mais 1 hora 60, 120. Então, a professora vai anotar aqui. Essas 2 horas, a professora vai colocar de 60 minutos mais 60 minutos. E ainda tem o tempo dos 10 minutos. Vamos acrescentar mais 10 minutos. Então, nós temos um total de tempo gasto aqui, 130 minutos. Porque a professora fez uma troca, então, para ficar na mesma unidade de medida. As 2 horas nós representamos por 60 minutos de 1 hora mais 60 minutos da outra, dando um total de 2 horas, os 120 minutos. Com mais 10 minutos, deu um total de 130 minutos. Porém, se elas forem de ônibus, o tempo é diferente. Então, de ônibus, elas vão gastar 4 horas e 15 minutos. 4 horas e mais 15 minutos para ir de ônibus. Bem, aqui também nós vemos as 2 referências de tempo aqui, as 2 unidades, a hora e o minuto. Nós vamos usar a mesma unidade de medida, de tempo. Então, eu vou pegar esta hora e vou substituir pela relação com os minutos. Então, nós temos 1 hora são 60 minutos. Para eu marcar 4 horas, são 4 vezes os 60, ou são no total 240 minutos. Então, eu vou fazer essa troca aqui das horas, colocando os minutos para elas. Então, agora as 4 horas vão ser um total de 60 mais 60 mais os 60 mais os 60, que vai dar as 4 horas, mais os 15 minutos. Então, estão todos aqui, tá? Vou colocar os 15 minutos aqui. Então, juntando as 4 horas, nós temos 240 minutos, com mais os 15, vai dar um total de 255 minutos. Então, aqui nós temos os 2 tempos que nós podemos fazer a comparação. Vamos ver, então, esse intervalo de tempo. Aqui o tempo gasto na viagem de carro, que dá um total de 130 minutos, e aqui de ônibus, um total de 255 minutos. Então, nós precisávamos ver, né, fazer uma comparação dessa diferença que nós temos neste tempo que elas vão. Como é que nós fazemos mesmo para calcular a diferença, gente? Eu tenho certeza que os professores de vocês, todas elas já trabalharam 4º e 5º ano, já sabem disso. A diferença nós calculamos pela subtração. Então, nós vamos subtrair, nós vamos fazer o cálculo aqui desses tempos diferentes de um para o outro. Então, nós temos um tempo maior de 255 minutos e um tempo menor de 130 minutos. Então, vamos calcular aí? Então, pensem, façam os cálculos para a gente ver quanto tempo vai dar aqui de diferença. Então, nós temos na viagem de carro e na viagem de ônibus, calculando a diferença entre estes, eu vou ter uma diferença de 125 minutos. 125 minutos essa diferença.
Como que fica isso em horas? Qual que é essa diferença em horas? Vamos novamente à relação? Então, 1 hora equivale a 60 minutos. Então, aqui, 1 hora, 60 minutos. Tenho 125 minutos. Então, 2 horas equivalem a 120 minutos. E ainda tem mais 5 minutos de diferença. Então, a diferença entre a viagem realizada de carro e de ônibus vai dar uma diferença de 2 horas e 5 minutos. Então, para vocês verem como nós fazemos esse cálculo com o tempo. Então, assim nós estamos calculando quanta coisa é necessário para que a gente esteja sabendo, analisando, conhecendo o tempo e o intervalo desse tempo. Será que estamos conseguindo atingir os nossos objetivos? E para isso, para que a gente consiga aprender direitinho, fazer direitinho, nós temos uma tarefa. Vamos lá acompanhar a nossa tarefa. Então, nós temos uma imagem que vocês têm aí e uma situação. Mariana vai pegar o próximo ônibus para a Barra do Garças. Quanto tempo falta para a partida do ônibus? Ari vai viajar no horário das 11 horas e 45 minutos para Rondonópolis. Quanto tempo ele terá que esperar para seguir essa viagem? Bem, para realizar essa tarefa, observem a figura, observem aquela tabelinha que está as cidades, as saídas, horário de saída desse ônibus e o relógio que está marcando ali também. Então, tem que observar, ficar bem atentos a essa imagem para resolver a tarefa de casa. Então, façam essa tarefa que vocês pegaram na escola de vocês, realizem com bastante capricho, porque só assim nós temos certeza que os nossos objetivos são atingidos. Vamos lá ver quais são os objetivos que nós precisávamos fazer para esta aula? Então, nós precisávamos identificar a hora, calculando intervalos de tempo. Então, conseguimos fazer isso nessas situações trazidas pela professora. E agora é hora de você finalizar na sua casa com a tarefa. Então, aproveite seu tempo, estude, faça as atividades, esteja sempre preocupados em aprender, a conhecer sempre mais. Porque uma coisa que ninguém vai tirar de vocês é o conhecimento. Então, até a próxima aula, fiquem bem e em casa se cuidando. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriane, mais uma vez aqui para trabalhar Formação Humana e Ensino Religioso. Vamos ao tema da nossa aula de hoje? Direitos e deveres, Estatuto da Criança e do Adolescente. E os objetivos são conhecer a história do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, refletir sobre a sua importância na garantia dos direitos das crianças e na construção de uma cultura de paz, aprender sobre os direitos das crianças previsto no ECA. Para darmos início à nossa aula, eu vou ler para vocês um poema de Jonas Ribeiro e César Obideide. E esse poema fala sobre a paz. Vamos ver? Enquanto eu falo o poema, vocês vão vendo as imagens. A paz não é só. A paz não é só pedir desculpas, cessar fogo, dar as mãos, desejar a harmonia, pedir trégua e agitar a bandeira branca. A paz não é só partilhar o que sobrou e fazer um discurso solidário, fazer um abaixo-assinado e abaixar o tom de voz. A paz não é só desenhar a pomba branca e plantar muitas árvores. É tudo isso e muito mais. Não tema em fazer mais pela paz. Viu? Este poema mostra para nós que para termos uma cultura de paz, precisamos muito mais do que tudo isso que foi dito. Isso que foi dito no poema é importante? Sim, com certeza, mas nós podemos fazer muito mais. E nesse fazer muito mais,
Existem outras coisas que vamos ver durante a nossa aula. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela 4 imagens que eu quero que vocês prestem muita atenção nessas imagens e o que elas têm de semelhante e se essas imagens que vão aparecer ali trazem para nós uma paz, se traz alegria, se nos deixa confortáveis. Prestem atenção, vamos olhar as imagens. A primeira imagem, uma criança pedindo na rua. A segunda, crianças trabalhando, descascando mandioca com uma faquinha. A terceira, uma criança catando lixo, né, no lixão. E a quarta imagem, algumas crianças, alguns adolescentes dormindo na rua. E aí? Será que podemos ter uma cultura de paz com essas imagens que nós acabamos de ver? Numa sociedade em que as crianças ainda são forçadas a trabalharem, dormirem na rua, pedirem nos semáforos, trabalharem no chão? Não, não podemos. E para conseguirmos mudar este cenário, não bastam ações isoladas ou de determinados grupos. Nós precisamos também de políticas públicas, de leis, de normas e de estatutos. E aí nós temos um estatuto próprio para as crianças e para os adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que este ano está completando 30 anos. Vamos conhecer um pouquinho mais a história desse estatuto, que anda junto com a história da infância e das crianças do nosso país? Vamos conhecer um pouquinho da história da infância para a gente entender como que surgiu, como que a gente chegou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Começou a história em 1726 com a Roda dos Expostos ou Rodas dos Enjeitados na Bahia, onde a Santa Casa de Misericórdia recolhiam as crianças que eram abandonadas, ou porque eram órfãos, ou porque os seus pais não poderiam criá-las, porque eram muito pobres, ou porque elas eram crianças fora do casamento, que naquela época não era permitido. Então as crianças eram colocadas naquela roda, girava e as pessoas lá dentro da Santa Casa de Misericórdia, as freiras, os padres, pegavam essas crianças e cuidavam, criavam. Depois, nós temos, em 11 de outubro de 1890, surgiu o primeiro Código Criminal da República, um ano após a proclamação da República. Este que aparece na foto é o chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, que acabou criando este Código Criminal e penalizava as crianças a partir dos 9 anos. E aí o que acontecia? Essas crianças iam presas assim como adultos. Eles fizeram isso para conter a violência, era uma forma que eles achavam de conter a violência, ou seja, prendendo crianças. Mas em 1926 teve um caso que ficou muito conhecido, que foi o caso Bernardino. Aparece a foto dele um pouquinho ali embaixo, muito ruim, porque como é um jornal da época, de muito tempo atrás, não tem uma nitidez na foto. O caso Bernardino aconteceu o seguinte: Bernardino era um engraxate. Engraxate eram as crianças, os adolescentes, as pessoas que iam nas ruas engraxando, passando graxa nos sapatos das pessoas, porque naquela época não se usava tênis, se usava sapato de couro. E essa tradição de engraxate era muito forte, essa profissão. E Bernardino tinha apenas 12 anos quando ele era engraxate, e ele engraxou o sapato de uma pessoa que não pagou, saiu sem pagar. E aí o que aconteceu? Ele ficou muito nervoso e jogou graxa nessa pessoa. E aí essa pessoa chamou a polícia e prenderam. E ele foi para a prisão
dentro de uma cela com mais 20 pessoas adultas, homens adultos. E ele foi brutalizado, foi espancado e foi parar no hospital, porque ele ficou muito machucado. E os médicos ficaram horrorizados com o que aconteceu com ele e chamaram os repórteres da época, que fizeram toda uma entrevista, uma reportagem sobre a violência que as crianças sofriam dentro dos presídios. Então o caso Bernardino começou a fazer com que a nossa sociedade começasse a pensar em outras formas de tratarem as crianças. Aí, anos depois, surgiram a FEBEM e a FUNABEM, que eram os ambientes para onde eram levadas as crianças que cometiam atos infracionários, pequenos crimes, iam para esse lugar, ou seja, não ficavam mais com os adultos, porém, eles também sofreram muita violência, teve muita crítica, porque eles eram muito maltratados nesses locais. Então, em 1988, com a Constituição Federal, o artigo 227 da Constituição foi a base para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ler o que diz esse artigo da nossa Constituição? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olhe que interessante, esse texto básico que coloca todos os direitos da criança, a partir desse texto base e de toda a mobilização que tinha ao seu entorno, inclusive internacional, de direitos humanos, falando sobre o direito das crianças e dos adolescentes, surge a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como eu falei, esse ano completa 30 anos. No dia 13 de julho de 1990, foi aprovado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, quais são os direitos contemplados no ECA? Você sabe me dizer quais são os direitos que as crianças e os adolescentes têm garantidos por lei nesse estatuto? Não? Então vamos ver? Vamos conhecer? Primeiro, o primeiro direito é direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade, que é o que nós estamos falando o tempo inteiro. O direito a ter a sua religião, a sua cultura, a sua forma de pensar, de se vestir. Segundo direito, direito à proteção especial para o desenvolvimento físico, mental e social. Terceiro, direito a um nome e a uma nacionalidade. Quarto, direito à alimentação, à moradia e assistência médica adequadas para a criança e para a mãe. Quinto, direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Sexto, direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. O sétimo, direito à educação gratuita e ao lazer. E o oitavo, direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes. 9. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. E 10º, direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Vocês viram? O ECA vem trazer para todos nós a garantia do direito. Mas mesmo assim, como nós vimos nas imagens anteriores, lá no começo, nem sempre esses direitos são garantidos.
Por isso é o nosso dever cobrar, é o nosso dever denunciar quando alguma criança ou adolescente não estão conseguindo ter esses direitos garantidos. Quando essas crianças, quando é desrespeitado esse direito a elas. Enquanto isso não acontecer, enquanto na nossa sociedade não tiver todas as crianças com seus direitos garantidos, não teremos uma cultura de paz. Não teremos uma sociedade voltada para a paz e para o amor. Vamos agora para a nossa tarefa? A tarefa de hoje, um caça-palavras. Encontre as palavras em destaque do texto sobre os direitos das crianças. Então ali, toda criança tem o direito de brincar, toda criança tem o direito de ter uma alimentação saudável, toda criança tem o direito de ter uma família, toda criança tem o direito de ser respeitada e assim por diante. As palavras que estão em destaque são as palavras que vocês vão encontrar no caça-palavras, que está aqui. Então, vocês vão procurar e vão colorir, circular, como queiram, as palavras que ali estão. Vamos retomar o que nós aprendemos hoje? Vamos lá. Retomando o que aprendemos. Nós conhecemos a história do ECA, que anda junto com a história da infância no nosso país. Refletimos sobre a sua importância na garantia dos direitos das crianças e na construção de uma cultura de paz. Ou seja, é importantíssimo que todos aqueles direitos sejam mantidos, sejam respeitados, para que tenhamos uma cultura de paz. E também aprendemos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes também, previstos no ECA. Muito bem, terminamos a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fique em casa, lave as mãos, use álcool gel. Quando precisar sair, use máscara. Mas hoje eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão ficar agora com o meu amigo, o Gustavo. Prestem atenção no que o Gustavo vai falar para vocês. Beijo e até a próxima. E vejam o Gustavo. Olá, eu sou o Gustavo e eu vou te explicar sobre a importância do ECA. O ECA nasceu em 13 de julho de 1990 e desde então vem defendendo os direitos da criança e do adolescente. Infelizmente, nem toda criança tem a vida como eu posso ter, com uma alimentação saudável todos os dias, possibilidade de aprender, brincar, jogar futebol, escutar música e muitas outras coisas da qual eu gosto. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio a atender uma exigência da Constituição de 1988, que determinava o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem os seus direitos. Desde então, devemos seguir normas para garantir o desenvolvimento de todos. Por um exemplo, o artigo 53 assegura que a criança e adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Mas para isso, os pais e os responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Considera-se criança pessoa com até 12 anos completos, adolescente a partir de 12 anos até 18 anos. Todos devemos ter o direito a vida, alimentação, educação, respeito, dignidade, profissionalização, esporte, lazer, cultura, liberdade, saúde e convivência familiar e comunitária. Se você estiver precisando de ajuda, aqui na nossa cidade temos os conselhos tutelares Leste, Norte e Oeste. Você também pode ajudar. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br.
Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!